Teorias da inspiração, porque de conspiração está o mundo cheio. Ora bem, conforme eu tinha dito, sinto que este tema dos avós e acima de tudo da casa dos avós, fechar a porta da casa dos avós, é um tema super, super importante, super interessante. Eu imagino que este podcast até vai ser diferente, também imagino que vai ser mais curto, são tudo coisas que eu adoro imaginar e depois não acontecem. Talvez eu chore neste, realmente este é o tema, e quem me acompanha vê que eu falo sempre muito dos ancestrais, dos avós, falo sempre bastante no meu avô, enfim. Eu acho que todos nós temos assim um avô favorito, um imaginário específico da nossa infância relacionado com um avô. Mas os avós são um tema, não é? Depois somos todos muito diferentes. Eu vejo nas consultas, há pessoas que têm afinidade com os avós dos dois lados. O mais normal é termos mais afinidade com os avós de um lado e depois, em especial, com um avô ou uma avó, não é? Isto não foi aqui em relação a sexo. Isto não é à toa. Essa é a grande questão aqui a nível profissional. O que eu vos quero dizer é que isso não é à toa. Existem métricas e matemáticas com números mesmo e com datas do inconsciente que explicam isto. Mas isso será para outros carnavais, inclusivamente ao podcast dos ancestrais e ao podcast de Curar o Clã, que vão trazer bastante luz aqui a este tema. E eu queria fugir de estar a trabalhar aqui hoje, queria mesmo só que o ser humano Mia viesse aqui. Mas vou deixar já a dica que já tenho dado, de que abri uma lista de espera para uma mentoria que há de começar algures em outubro, ainda estou a sentir, que é uma mentoria transgeracional, que é exatamente a ciência que estuda essa matemática das datas e das informações e dos legados que o inconsciente quer que nós continuemos, porque efetivamente nós não estamos sinalizados para continuar a história de todos os antepassados nem de todos os avós. São alguns, é concreto. Imaginem o salto quântico que nós damos quando percebermos quais são os antepassados e os familiares que nós conhecemos ou não conhecemos em vida, com os quais nós estamos ligados ao inconsciente e que estamos a repetir padrões. Portanto, esta é a primeira chave, porque essa história de fazer constelações é muito bonita. É muito bonita, é muito importante, é muito interessante, é uma forma de evoluirmos rapidamente e profundamente. Mas se nós não tivermos grande consciência de onde é que estamos enrabichados e de rabo preso, nós vamos demorar muito mais tempo. Então, esta mentoria que eu já costumo fazer, ela vai mudando de nome conforme eu vou sentindo, que é a mentoria mito, mas também ela nunca é a mesma mentoria. À medida que eu vou mudando na vida, ela vai voltar a surgir no final deste ano. É uma coisa que eu nem sempre faço. O ano passado fiz este, olha, já não sei, estou perdida, mas porque é uma matéria muito densa, muito intensa, e é aí que nós vamos perceber o que é que nós estamos a repetir. E depois passa-se para a prática e vai-se constelar. E nessa mentoria vamos ter a teoria, vamos ter os exercícios, as pessoas vão trabalhar em casa também, fazer pesquisa familiar e vamos fazer as constelações necessárias para desbloquear. Portanto, é assim, é uma mentoria de vida, uma mentoria de inconsciente, uma mentoria de clã, e na verdade o que nós precisamos de curar não é só a nossa criança, mas todas as crianças do clã. E nós somos quase todas essas crianças. Então é preciso curar as crianças do clã. E isso vai ser aquilo que eu vou trazer. Agora, voltando aqui à minha pessoa, vai ser sempre um bocado difícil dissociar totalmente. Queria-vos contar que, efetivamente, portanto, o meu avô já morreu há bastante tempo. Eu, feita parva na altura, não fiz o luto em condições whatsoever, portanto eu relativizei, eu estava em negação, passei por todas as fases de luto, mas fiquei muito tempo na anestesia. E portanto, o que acontece quando fazemos isso, com qualquer perda que seja, de uma relação amorosa, de um trabalho, qualquer perda, e de uma pessoa, não é? Um luto mesmo. Mas tudo isso é um luto. E quando nós não nos permitimos vivenciar no momento, toda a intensidade e todas as emoções, não as deixamos passar pelo nosso corpo,
Já repararam que está outra vez a minha profissional a falar, mas é que não dá para dissociar. Quando nós não permitimos no momento certo, ficamos com atos inacabados e depois nós vamos ter que continuar. Por isso, depois podem vir ataques de choro, podem ver, eu até já tive casos de pessoas a ter surtos psicóticos passados mais de 20 anos por um luto mal feito e por aí fora. Bem, mas isto agora não é mesmo nada técnico, é só para dizer que eu efetivamente na altura não fiz o luto do meu avô. Eu afastei-me dele quando ele começou a ficar doente. Eu era essa pessoa, eu era tão forte, que grande mentira, eu era a mais frágil, que não consegui estar ao lado dele. Mas é porque eu não me interessava nada, eu sou muito fria, não quero saber. Tudo mentiras que eu andei a contar a mim própria nessa altura, isto já foi há muitos anos. Isto é do lado da minha mãe, não é? A minha avó ainda é viva, tem 96, não sei, estou perdida. E depois, do lado do meu pai, já não tenho os dois avós, a ligação não era assim tão forte, inclusive, para já, porque transgeracionalmente não era suposto, o meu inconsciente plasmava-se mais com o inconsciente dos meus avós maternos, e porque a nível de proximidade, lá está, normalmente há sempre os avós que tomam mais conta de nós. E neste caso eu morava num prédio, eu morava no terceiro A e os meus avós moravam no terceiro B, portanto está fácil de entender. Então os pais da minha mãe eram aqueles com quem eu realmente tinha uma ligação mais profunda. E normalmente é a avó, não é? Não sei, para as meninas, penso que normalmente é mais a avó. Eu ouço muito em consultas dizerem que o avô era mais ríspido, é muito, muito comum, tem a ver com a nossa cultura, que o avô era mais ríspido e a avó era mais, não é? Mulher, mais feminina, etc. Bem, no meu caso não foi assim. Efetivamente, a mãe da minha mãe era muito senhora de si própria, só fazia o que queria, e o meu avô fazia tudo o que ela queria e andava sempre atrás dela, e foi, no fundo, tapando algumas lacunas que ela ia tendo, tanto na ligação com os filhos como na ligação com os netos. Então, o meu avô era a mãe daquela casa, era a avó daquela casa. E, e entretanto, o que aconteceu foi que a minha avó, quando o meu avô morreu, começou um processo de demência precoce, na altura assim se chamava, mas que veio a demonstrar-se como sendo Alzheimer ou escalou para tal. Então nós começámos a ver, isto é uma coisa que muita gente passará, seja intelectualmente, neurologicamente, emocionalmente ou fisicamente, os avós vão começando a sofrer algumas limitações, algumas dificuldades. Para algumas pessoas, dependendo da idade, estaremos a falar dos pais, não é? E nós vamos tendo que tomar algumas decisões. Neste caso, a minha mãe e o meu tio tiveram que experimentar colocar a minha avó num lar. Experimentar por 15 dias, e a verdade é que até correu bem. Portanto, ela estava a viver numa casa enorme, com a minha irmã e a minha sobrinha, mas tinha empregadas para tudo e mais alguma coisa, mas esta doença faz com que as pessoas comecem a ter alguns comportamentos que podem, a dada altura, ser perigosos até para, si, para a própria pessoa. E a minha avó estava a ficar já bastante agressiva, bastante baralhada, e não estava a ser. A minha mãe estava a ficar de rastos e estava a destruir a vida dela. Portanto, nós temos que olhar a situação, e foi o que foi feito, e experimentar levá-la para outro ambiente. Talvez até poderia ser um ambiente mais estimulante, com novas pessoas para conhecer, para ela contar as suas histórias, para se mostrar, porque ela é super diva. E a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Nós tínhamos o receio, como ela é caranguejo como eu, que ela lidasse mal com a perda da casa. A casa é muito importante para os caranguejos, mas ela criou ali a sua nova casa. Efetivamente, o facto de ter pessoas com quem conviver, de ter pessoas o dia todo, que não a conhecem, que ela não conhece, na verdade eu sinto que lhe demos uma segunda vida. Uma segunda vida em que ela pode reinventar-se, pode inventar histórias, porque ela não se lembra, portanto acaba sempre por haver alguma invenção, mas no fundo pode conhecer outras pessoas e pode dar-se a conhecer a outras pessoas.
Já pensaram, às vezes, o quão egoísta é nós mantermos a mãe ou a avó em casa e não lhe dar a oportunidade de um centro de dia, de um lar? Então ela vai estar ali só a conviver connosco e não vai continuar a viver, não vai. Então, isto foi o que aconteceu. Eu estou a fazer as mudanças de casa da minha avó, não porque ela morreu, mas porque era uma casa alugada. Que é uma coisa até que eu penso pouco rara no caso dos avós, um pouco rara, pouco comum. Mais normal será que naquela geração eles compravam a casa e tal. Mas o meu avô sofreu um embate muito abrupto no 25 de Abril e efetivamente não chegou a comprar casa. Aliás, eles tinham uma quinta de família que perderam e, portanto, tiveram que alugar um apartamento, um T5, que está alugado na nossa família há anos e que, embora seja um apartamento num prédio, para mim é uma casa com escadaria e jardim, porque é o meu imaginário. A minha infância foi passada ali. E portanto nós estamos a fazer esse processo de doloroso e é aqui que isto me começa de pegar numa vida e numa história que está a ser contada em espaços e em objetos, não é? Porque nós vivemos na matéria, e começar a desenrolar este novelo e começar no fundo eu não quero dizer estraçalhá-lo, mas a desfazer, parece pó, parece que era uma matéria que se foi desfazendo e foi ficando pó. Um pó muito, muito belo, porque é um pó que se vai espalhando pelos filhos e pelos netos, porque nós devemos continuar a história. Mas ver todos aqueles detalhes foi-me chocando, perceber todos aqueles detalhes do que eles construíram, ela e o meu avô, e ver aquilo a espalhar-se, deixar de ser algo concentrado, algo específico, algo deles, e até o facto de ver que estas palavras não acompanham o que eu quero dizer. Bem, e eu então tenho ido lá ver as coisas com bastante carinho, com bastante atenção. Não é mais fácil para a pessoa estar viva ainda, é muito estranho, mas é a evolução que nós precisamos. Sempre que há um final de um ciclo, há um início de outro. Portanto, quando nós não queremos que um ciclo termine, nós estamos a atrasar a nossa vida. E houve ali um momento muito forte, porque eu já tinha ido lá buscar coisas, peshbacks, porque eles viajavam muito e colecionavam muitas coisas. Uma era elefantes, miniaturas de elefantes, outra era miniaturas de canecas. Bem, e então há toda uma história, uma volta ao mundo ali dentro daquela casa. Bem, entretanto, a minha cena sempre foi muito mais os colares da minha avó. Nós tínhamos uma dinâmica muito gira, portanto, ela é de 4 de julho, eu sou de 5 de julho. Ainda não precisamos de saber tanto assim de transnacional para perceber que é muito evidente que estamos muito próximas e que, portanto, estamos ligadas. E nós tínhamos muito aquela questão de menina, de vaidade ou do que seja, então eu vibrava com os colares da minha avó, com os espelhos da minha avó, com o espelho de mão, aquele espelhinho. E eu estava sempre a pedir para ela mostrar as joias, mas não me interessava nada lá o ouro, a prata, essas coisas. Eu gostava era daqueles colares com couro, que eram bijuteria, mas bijuteria que ela trouxe do mundo todo, portanto, uns de Madrid, uns de Veneza, uns de Hong Kong. Então, eles tinham história, tinham viagem. E eu pedia-lhe incessantemente para ela me contar as histórias e ela contava, repetia 1500 vezes as histórias e eu adorava as histórias e dizia: Isto vai ser meu, não vai? E ela dizia: Vai, isso vai ser teu. Então criou-se aqui uma dinâmica muito gira entre nós, nomeadamente de a minha avó me dar alguns colares e pronto, como está com Alzheimer, esquecer-se, ver-me com o colar e dizer: esse colar é meu, e eu ter que lhe devolver. Por outro lado, no Natal e no aniversário dela, eu quase sempre o que lhe ofereço são colares. Portanto, eram os nossos colares, são os nossos colares, até porque eu sei que sempre que lhe dou um colar, estou-me a dar um colar. Claro que não é isso que me move, mas era o nosso domínio, era a nossa história, era a nossa lenga-lenga. E, enfim, com um sabor agridoce, mas cheguei lá e disse: esqueçam, vocês dividam o que quiserem, discutem pelo que quiserem, regateiem pelo que quiserem. Não aconteceu, está a correr tudo muito bem, mas os colares são meus. E não estou a falar do que está no cofre, do que é ouro, do que é prata, pá, vocês isso façam o que quiserem. Eu estou a falar mesmo das miçangas, eu estou a falar mesmo dos cristais. Esses colares são meus. E eu tinha uma certeza muito forte de que aquilo era meu, eu tinha direito àquilo.
Houve ali objetos que eu senti nitidamente, eu tenho direito a isto. Eu não entendi muito bem de onde é que vinha isso, mas à medida que fui mexendo nas coisas, eu fui percebendo melhor. No meu entendimento, são acordes pré-feitos e eram eles a sussurrar-me ao ouvido: fica, guarda isto por mim, quero isto contigo, tu continuas. Então, até para quem sabe de sistémica, isto é sistémica, só que de uma forma já muito na matéria, com os objetos a conversar connosco e a pedir a continuidade. Tu continuas a história, por isso tu tens os colares, porque é quase uma coroa, não é? Um coroar, vai entrar pela cabeça e depois fica no peito, não é? Junto ao coração. E o que é certo é que eu trouxe aquilo tudo. É engraçado porque eu já tenho cá em casa, eu sou a que guarda mais coisas dos meus avós, já tenho o vestido de casamento deles, a camisa de noite, a noite de núpcias, whatever, as luvas da minha avó, o buquê, eu tenho o buquê do casamento. Yeah, tenho que fotografar isso ou fazer um vídeo para mostrar. O buquê existe porque era com plantas secas. Oh my God! E portanto, descobri tanta coisa sobre os meus avós nesta situação. Não é que eu não soubesse, algumas não sabia. Mas ao mexer, ao entender onde estava guardado, como estava guardado, a história que conta, aprendi muito. Então, o meu avô já morreu, a minha avó está naquela situação, mas eu continuo a descobri-los e continuo a aprender sobre eles e a aprender sobre mim através deles. E há um momento em que eu estou numa zona que é a zona mais complicada para mim da casa, emocionalmente, porque é um corredor que vai dar a uma divisão que o meu avô chamava de oficina. E a verdade é que quando eu era pequenina e a minha mãe me deixava ficar com os meus avós e não tinha que ir para a escola, que era o que eu mais adorava, ela pousava-me à porta de casa dos meus avós, abria a porta, não é? Os sininhos tocavam, ela pousava-me e eu ia caminhando e eu ia dizendo tó, 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 até encontrar o meu avô. Portanto, a diva, a minha avó, a Madalena, ficava na cama até tarde, como ainda hoje, tipo 10h30, 11, e o meu avô acordava às 7 da manhã e ia para a sua oficina, que era um sítio onde ele fazia kintsugi, ou seja, ele recuperava peças e antiguidades, sem se preocupar assim tanto que aquele santo que caiu, em esconder o caco, porque fazia parte da história. Para quem sabe sobre kintsugi, que é uma arte milenar japonesa, e o meu avô viveu bastante tempo em Macau, compreenderá. Kintsugi é maravilhoso e compreenderá o que estou a dizer. Mas pronto, o kintsugi é a arte de reparar as coisas que se foram danificando, como nós nos danificamos na nossa vida, mas onde está o caco passa uma tinta de ouro. Pronto, o meu avô não passava a tinta de ouro, mas ele assumia as cicatrizes dos pratos que lhe dávamos para ele colar, não é? Que ele dizia que era restaurar, dos santos, etc, etc. E portanto, esse corredor que conta essa história, esse meu caminho de infância em que eu vou e chego ali e vou chamando e ele aparece assim uma luz, porque eram tipo 7 da manhã, era noite, aquele lugar é difícil para mim. E nós aqui já podemos começar a descobrir sobre nós. Ora bem, eu no caso eu estou ligada tanto a ele como a ela, portanto é como se eu sofresse dupla personalidade. Eu gosto muito de dormir, eu durmo bastante, por exemplo, eu ontem tomei um comprimido para as dores de costas e fiquei cheio de sono e dormi, hoje acordei às 11. Mas por outro lado, a minha verdadeira essência, a minha verdadeira paixão é acordar cedo, acordar à noite enquanto todos dormem. E recentemente eu percebi de onde é que vinha, vem daqui, vem do meu avô fazer isso. Então estávamos lá nessa situação, eu estava a ir por esse corredor e a minha mãe estava já na oficina a mexer em coisas e acontece ali uma coisa ao mesmo tempo, que é a minha mãe está a mostrar uma faca que disse que era do meu avô cortar os bacalhaus, porque a história do meu avô é que ele tinha um armazém na Ribeira onde vendia aquelas coisas básicas em quantidades grandes, tipo batata, nanana, mas acima de tudo era o bacalhau, não é? Grossistas, farinha, açúcar, nanana, aqueles sacos de sarapilheira, mas acima de tudo o bacalhau. Tanto que eu, quando era miúda, a entrada de casa dos meus avós no Natal cheirava muito mal, cheirava a bacalhau, porque estavam lá os bacalhaus secos que o meu avô
tipo, vários políticos do Porto e pessoas conhecidas faziam questão de que o bacalhau fosse do meu avô, fosse escolhido pelo meu avô e fosse cortado pelo meu avô. Então, quando eu vi aquela faca, que é quase uma guilhotina, porque tem uma parte de baixo de madeira, ao mesmo tempo que a minha mãe diz, esta era a faca do avô cortar o bacalhau, e eu olho para uma zona, que era a zona onde ele tinha a bancada para fazer esses restauros. E era uma bancada, tinha vários armários com gavetas, várias prateleiras, tinha uma lâmpadazinha, que ele era muito engenhocas, então quando se ligava à luz também acendia o rádio, e tinha uma data de tralha. E quando eu olho, só vejo mesmo o casquilho, ou lá o que é, sítio para enroscar a lâmpada. Portanto, já nem luz aquilo tinha, aquilo estava completamente na sombra, não tinha bancada, não tinha prateleiras, não tinha gavetas, não tinha nada, só restava aquilo. E, portanto, eu estar naquele sítio, ter passado aquele corredor onde eu o procurava e não o vou mais achar, saber que provavelmente foi a última vez que eu estive naquele corredor. O corredor está cheio de memórias, os espaços têm memórias, não é da nossa cabeça. Energeticamente, mesmo a história está ali a ser contada e está ali a acontecer numa outra faixa temporal que eu não sou capaz, nesta existência, de me perceber. Isto agora dava pano para mangas. Tudo o que acontece num sítio acontece eternamente, está a acontecer eternamente numa outra faixa temporal. Depois podemos falar nisto noutro ambiente. Então eu estou a sentir, só que eu não estou a ver, mas eu sou muito sensível, eu estou a sentir, ele está lá, inclusivamente. Então é a história, eu fiz aquele caminho, eu estou naquele sítio, a história da faca, que é o símbolo da cena dele, mais a luz que se apagou e eu desato num pranto, desatei a chorar, que é uma coisa que é tipo, ninguém está habituado a ver-me a chorar. Eu quando choro, choro mesmo. Portanto, eu choro pouco, mas quando choro é muito a sério. E caiu-me tudo. Entretanto, eu já andava há dias, há meses, a dizer à minha mãe, por favor, eu quero o urso. Porque o urso, que era o primeiro brinquedo da minha avó, eu sempre a fiz também prometer-me que seria para mim. E eu sabia onde é que ele estava guardado. Era na parte de cima do armário da sala de costura. E eu estava farta de pedir à minha mãe para ela ir lá buscar. E ela dizia, pá, eu já vi tudo, minha não está, eu já vi tudo, não está. Pronto, desta vez eu fui lá, talvez a penúltima vez, ou a última, não sei, e olhei para um armário, que era o armário das bolachas, que tinha uma porta de fole, que é uma coisa incomum, penso eu, nunca vi noutro sítio, assim numa casa, e que era um armário mágico, porque estavam as bolachas, estavam os chocolates, quer dizer, aquilo era o doce, não é? O doce dos avós. E eu insisti numa parte de cima, numas. Tinha lá umas portas de correr e o que é que está ali? Ah, ali não tem nada de jeito, já tivemos a ver e não tem nada de jeito. E eu, pá, desculpem, mas vamos ter que ir ali. E então o André até subiu e começou a tirar as coisas cá para baixo e a minha mãe pega num saco e só diz Mia, segura-te, Mia, segura-te. E era o urso, pronto, choradeira número 2, porque o urso toca, eu sabia que o urso tocava, porque ela estava-me sempre a mostrar, passados anos, e o urso ainda tocava. E portanto estes foram assim os dois grandes momentos. Então, quando nós fechamos a porta de casa dos avós, nós estamos, isto tem tanto a ver com a cor da criança interior, nós estamos mesmo a entrar no adulto que se espera responsável, não é? Porque uma parte de nós, infantil, ainda vibrava naquela casa. E quando a casa deixa de existir, é mesmo um empurrão que eles nos fazem para o futuro, para a vida, para nos individuarmos. Um, este é um tema que não é mesmo nada fácil de eu falar, porque eu estou tipo super aérea, porque eu estou tipo a sentir e a receber as imagens. Esta noite sonhei com uma coisa e mandei mensagem à minha mãe dizer: olha, sonhei com isto, procura isto. Então eu ia sempre com os meus avós para a piscina do golfe, porque o meu avô jogava golfe em Miramar. E a minha avó preparava sempre uma termozinha com a comida e não sei o quê. E então havia um copo que era, quer dizer, era um copo que no fundo era uma Tupperware, porque tem o copo e tem a tampa. E eu acho que era vermelho, mas não tenho certeza. E depois lá dentro tinha mais não sei quantos copos, talvez uns 7, tipo com as 7 cores do arco-íris, não é? Pronto. E eles iam diminuindo de tamanho e eu ficava sempre com o mais pequenino, que eu agora estou na dúvida se era vermelho, se era azul. Então sonhei com isso, foi completamente nítido este sonho. Eu estava com ela na piscina, ela estava a tirar
as coisas para comermos, levava sempre melão com presunto, porque o meu avô adorava, o meu avô levava sempre Coca-Cola de garrafa, daquelas vintage. E lá está, era um dia de piscina que era um dia que era eterno, porque eu não tinha noção do tempo, nós não tínhamos noção do tempo em miúdos, não é? Portanto, nós não sabíamos quando é que ia acabar, como é que ia acabar, se ia acabar, não é? Aquilo era eterno, bendito tempo sem relógio. E muito forte. Então, quando nós fechamos a porta de casa dos avós, nós revisitamos, ou mesmo quando os avós falecem, não é? Claro que isso também acontece, mas nós revisitamos todas estas memórias, nós conectamos profundamente com a nossa criança interior, profundamente, tanto que isto é, de certa forma, eu trago isto no trabalho, no processo de cura da criança interior com hipnose. Nós vamos revisitar isto. E os objetos, não é? Se nós contactarmos com os objetos, e por isso é que eu no curso do Mapa da Vida também digo muito, vão ver álbuns, vão mexer em brinquedos, porque quando nós contactamos com os objetos, como eles têm memória, fica mais facilitado nós também recordarmos de coisas muito importantes. E eu tenho vindo a perceber, é engraçado, que relaciono muito mais os meus avós com o verão do que com o inverno, que eu penso que não será assim tão comum, porque avós, quentinho, mantinha, a lareira, o chocolate quente, o Natal, a avó a fazer tricô, o avô a cortar lenha, não sei, agora também estou a pôr isto demasiado sexy. Mas no meu caso não é. No meu caso é mesmo, são memórias de verão, por isso é que eu falava no outro dia num post no Verão Azul, porque eu ia para a casa dos meus avós, de certa forma era mais fresca do que a minha, fazia mais corrente de ar, então eu adorava ir para lá. E havia coisas muito típicas, que era a caixa de gelado de morango que o meu avô ia buscar a Neveiros. E é aqui que começam a surgir as respostas e os nossos gostos e coisas que nós achamos que são nossas, mas no fundo estamos a falar de lealdades inconscientes, estamos a falar de mitocôndrias, estamos a falar de epigenética, estamos a falar de honrá-los. Gelado de morango, claro que sim, favorito. E depois, agora ando muito numa de beber água das pedras com limão. Foi uma coisa que eu nunca achei piada. Aqui está-me a bater mesmo forte. E lembrei-me que o meu avô no verão estava calor, a casa era quente, ele punha uma ventoinha, andava de calções e de chinelo e tinha sempre um mocktail, não é? Que era água das pedras com limão. Mas eu na altura não bebia com ele. Mas agora eu continuo o legado, não é? E é nestes pequenos gestos. Agora, se eu bebo o mesmo que ele bebia, imaginem o que é que eu faço com as outras coisas todas, não é? E é este começar a tomar consciência das pequeninas coisas que nos vai fazer tomar consciência das coisas maiores. E depois, porque eu ia muito com eles para a piscina, não me lembro de ir com os meus pais à praia, só com o meu pai uma outra vez. Portanto, eram eles, foram sempre eles, eram eles que estavam lá. Isto não é nada contra os pais e nós sabemos. Costuma-se dizer, nós aprendemos a ser filhos quando somos pais, não é quando somos filhos, não é? Nós aprendemos a ser pais quando somos avós. Então é uma segunda oportunidade. Ser avô parece-me ser uma segunda oportunidade de ser pai de uma melhor forma, de uma forma mais equilibrada. Mas está tudo certo, não é? Na altura, quando as pessoas têm que ser pais e não estão preparadas, vão cometer alguns, chamemos-lhe erros, embora isto esteja tudo pensado, e depois vão acertar com os netos. Depois cada caso é um caso, está certo, já sabemos que sim. Mas acho que estes avós maravilha, de certa forma existem. Eu penso que poderão existir mesmo para toda a gente, porque assim, a minha avó favorita nem sequer é de sangue. Eu já vos falei nela, ela era empregada da família, tem o mesmo nome e a mesma idade que a minha avó, Madalena, 96 anos. Ela é de Rio Tinto, até mora aqui mais perto de onde eu estou a morar agora. Às vezes vou lá visitá-la e ela é uma máquina super ativa. Diz que agora vai fazer obras em casa porque está com umidade e não vai viver assim. E eu pensei que ias fazer obras para vender, para dar aos teus filhos herança. Não, não, ela está viva. Portanto, a frase dela é parar e morrer. E não é uma avó de sangue. Portanto, todos nós temos, mesmo que não seja de sangue, uma referência. Temos memórias, mas eu não quero chegar a conclusão nenhuma com este podcast, porque eu aqui não estou como mentora, não estou como terapeuta, não estou como nada. Eu estou mesmo só como pessoa a partilhar e no fundo a curar isto em mim, mas a perceber que em todos aqueles objetos que eles tinham,
estava a ser contada a história da criança interior deles. Estava a ser contada a história da criança interior deles, e eu, se quiser ouvir, porque é sentido, mas se quiser ouvir, essa história vai-me sendo contada e contada e contada. Eu penso que vou fazer um podcast secreto para os meus alunos, para falar um bocadinho sobre a questão aqui de os meus avós são António e Madalena, e eu e o André somos André e Mariana. Portanto, eu pude ficar com todos os lençóis, com todas as toalhas, com todos os guardanapos, com todos os lenços com o monograma M e A. Madalena, Mariana, António, André. Portanto, isto está aqui muito enrabichado e tem muito que se lhe diga. Agora, também não vale a pena estar aqui. Para quem não sabe de transgeracional e de sistémica profundamente, eu estar aqui a explicar-vos isso, os meus alunos já vão conseguir acompanhar e eu volto e meia faço um podcastzinho secreto para isso, farei sim senhor. Aqui, efetivamente, era deixar esta ideia de que quando essa porta se fecha, há um empurrão que não é negativo, há um empurrão que é o de continuarmos e de fazermos, até com os objetos propriamente, se tiver que ser, fazermos por honrar e dignificar a história deles. E por isso é que eu tive todo o orgulho em trazer os copos com os quais eles fizeram tantos brindes, eu assisti a tantos deles, e lavá-los, pô-los numa bela cristaleira, tipo fazer um brinde com o André. E percebi profundamente, e é isto que eu vou gravar mais a fundo no outro podcast, que é mesmo um convite a continuar. Então, de certa forma, o que eu compreendo é que a minha vida e do André, de certa forma, ela é a vida da minha avó e do meu avô. Porque sim, e essa continuidade e a forma como eu trouxe os objetos e como eles encaixavam tão bem em determinados sítios, dá-me uma sensação de que não é negação, mas dá-me uma sensação de que, e costuma ser, a pessoa só morre quando já não se fala dela, de que eles não morreram, eles continuam a reverberar e continuam a viver através de nós. E isto é muito a sistémica, isto é muito transgeracional, mas eu agora vivenciei isto muito profundamente, revisitei vários momentos, várias situações, várias memórias da minha infância que foram muito importantes para me trazer respostas-chave. O que é que se passou ali naquela casa? O que é que se passou ali naquela infância? Como é que eu lidava com o fogo, a lareira? Como é que eu lidava com a varanda? Como é que eu lidava com o calor? Como é que eu lidava com a avó a dormir? Tudo isso está a contar uma história. E realmente os avós são um pedaço mágico da nossa história. Então eles são uma materialização e até uma personificação de uma fase da nossa vida que nós queremos resgatar a viva força, porque melhores tempos de sempre, não é? Nós queríamos ser crianças outra vez. E quando eles vão morrendo, nós vamos percebendo que isso não vai voltar a acontecer. Então a única hipótese que nós temos é de tornar o nosso adulto funcional, a nossa criança estar apaziguada, internalizada, e todas essas memórias são muito mais saudáveis de revisitar dessa forma. Então, esta foi assim só uma partilha super íntima de alguns detalhes e daquilo que eu senti nesta experiência, porque tive várias pessoas a mandar mensagem a dizer que passaram por isso, que estavam a passar, e que é realmente muito forte. E as palavras faltam-me e falham-me. Ai, que eu já ia embora, mas não fui. Vocês achavam mesmo que eu conseguia fazer um podcast sem grandes conclusões? Eu achava, mas não deu. Não deu porque eu, quando acabei de gravar, tive para aí 24 horas com fichas a cair. Portanto, eu percebi que não dá. Para que é que eu quis separar, tipo, a terapeuta, facilitadora de constelações e psicoterapeuta, hipnoterapeuta, etc., da pessoa? Porque a mente é que separa, não é? A mente, ao querer rotular e nomear, divide. E as vísceras unem o que foi separado. Então não dá, porque as minhas vísceras começaram a fritar pipocas.
Eu é que na minha vida pessoal tenho tentado, em jantares, em situações sociais ou com a família, não dar uma terapeuta, que é sempre bom. Tenho tentado e tem corrido bem, mas aqui não faz sentido absolutamente nenhum. E portanto, eu até tirei umas notas porque aquilo era pim, pim, quer dizer, cenas completamente óbvias, quer dizer, parece-me a mim completamente óbvio, mas o óbvio é o mais importante de ser dito, porque a palavra tem poder, a palavra pensada, a palavra dita, a palavra escrita, não é? Vai ganhando um poder e, dita assim, dita é muito forte. Portanto, pensada, escrita, dita, esta é a ordem. E portanto eu escrevi, não é? Pensei, escrevi, agora vou dizer. Então vai parecer assim um bocado estranho porque eu vou ler aqui os tópicos e depois vou dizer, porque senão vou-me perder completamente. Então, primeiro insight. O primeiro insight, até tenho que ir aqui à net, foi avos, avós e avos, que é uma palavra, não é? Lembram-se dos centavos, não sei quantos avos, não é? Isto é antigo, mas existe. E é uma coincidência. E a coincidência não existe. Portanto, isto tem aqui alguma coisa. Isto até foi um insight mais recente. Então, eu vim aqui ver o significado de avos. Palavra que junta aos números cardinais de 10 para cima, indica as partes em que se divide um todo. É engraçado, porque nós também estamos a falar aqui de umas partes e de um todo e de fazermos parte e de pertencermos e de sermos uma continuação dos avós e de haver aqui uma multiplicação. Depois também diz insignificância bagatela, porque às vezes nós damos de barato, não é? Damos como um dado adquirido os avós e quando eles nos faltam, o meu avô só percebi o que ele realmente significava para mim, a título consciente, assim que ele me faltou. E porque também as pessoas com alguma idade, não é? Idosos, velhos, podemos chamar o que quisermos. Às vezes temos fases em que eles são os chatos, não é? E isso é mais na adolescência, a verdade seja dita, mas existe, todos nós temos essa fase, tipo, os cotas são os chatos, não é? Então é uma ilusão, como tudo aqui na Terra, de que é uma insignificância, de que é uma bagatela. E eu até fui buscar em dois sites o significado, e diz aqui: palavra que se junta a um denominador maior que 10 para indicar a divisão da unidade no número de partes iguais, ou seja, porque eles já são uma divisão do bisavô, do tetravô e continua. Centésima parte da pataca, ápice. Portanto, isto para dizer que nós realmente devemos estar muito atentos às palavras, à etimologia, às semelhanças, que engraçado, não é? Eu acho que sim, por exemplo, acabei de fazer aqui agora acabou de me baixar uma coisa, por exemplo, nós temos todos uma cara, não é? Mas quando nós vamos comprar alguma coisa e achamos que é cara, provavelmente é uma máscara, é uma noção estúpida de não merecimento. Ok, estarmos mais atentos às coisas mais simples porque tem tanta informação. Então, esse era o primeiro insight. Pronto, nada a ver, um fé de ver. Depois, tinha aqui uma nota para falar sobre porque é que, no fundo, os avós também são tão mágicos, não é? Os avós são muito mais mágicos do que os pais. Os avós são mágicos, há ali uma magia. E isto, pelas constelações, pela sistémica e pelo transgeracional, é que a carga transgeracional, ou seja, as lealdades inconscientes, os destinos para continuar e para perpetuar, normalmente sinalizam saltando uma geração. Ou seja, a probabilidade de eu ter escolhido no meu planeamento encarnatório identificar-me por amor e ressignificar e dignificar o destino da minha avó é muito maior do que o da minha mãe. Então, normalmente, nós estamos sinalizados com os pais e os pais com os filhos, não é? Portanto, um vice-versa aqui, mas também tem muito a ver depois com a convivência, com os traumas gerados, que também tudo isso é suposto. Agora, a carga, mesmo o destino, normalmente salta uma geração. Mas isto é o normalmente, isto é só no transgeracional e na sistémica, acima de tudo no transgeracional, quer dizer, nos dois, mas pronto.
não existem regras fechadas, porque isso seria colocar em caixas, não existem fórmulas. Cada história, cada família, cada legado é completamente único. Daí a dificuldade de haver regras estanques. Isto não é matemática, isto é a matemática, eu chamo-lhe a matemática da alma, ao transgeracional, que são as contas que se fazem com as datas de nascimento, de morte, etc, etc, para entender os significados e os destinos e o que é que temos que fazer, mas é matemática da alma, não é matemática da mente, ok? Então, o facto de normalmente saltar uma geração explica também porque é que eles são tão mágicos. E sobre o fechar a porta, não é? Da casa dos avós, sobre o fechar a casa dos avós, sobre aquele bater de porta, sobre o finito, eu escrevi assim: e é nesse momento que levamos um banho de noção, uma chuveirada de consciência de que somos o que somos, portanto que nos deram, e agora eles confiam em nós para continuar. É que foi super isto que eu senti pela primeira vez. Assim de sentir, porque uma coisa é a teoria, mas assim de sentir pela primeira vez foi isso que eu senti. Uma responsabilidade, a tal responsabilidade que se falava e que o adulto tem de ser responsável, não é? A criança está na culpa, na vitimização, estou triste, e depois o adulto tem que ser tem de fazer o que tem de ser feito. Responsabilidade. Eu senti essa responsabilidade. Então, e agora é isto que nos leva para o principal e para o mais sistémico que existe. Eles empurram-nos para a vida e nós temos que tomar a força deles. O que é que isto quer dizer? Para quem não sabe, a força que nós temos para ter aqui e agora, a força vem de trás, não é? Se eu estiver no mar e for empurrada, é por uma onda, empurra é de trás, não é? Se vier uma lufada de vento, se vier alguém estamos num concerto e alguém empurra, vem de trás, não é? Também podem empurrar de frente, mas não é tão normal. O que nos empurra vem de trás, é o passado que nos empurra para o futuro, para nós continuarmos e perpetuarmos a geração e curarmos o clã. Assim, quer dizer, para o inconsciente seria repetir padrões eternamente, mas a gente tem consciência, portanto, estamos aqui a trazer cada vez mais esse inconsciente para a consciência. Então, são eles é que são os grandes. Ah, pois é, porque isto se fosse um teatro, eu estava aqui pequena, depois estavam os meus pais, depois estavam os meus avós, portanto, isto é a hierarquia. Então eles estão ali atrás grandes, eles são os grandes, eu sou a pequena. Quando nós pensamos nos avós, nós sentimos-nos sempre pequeninos, não sentimos? Porque recordamos aquilo e é mesmo assim que funciona, porque nós temos que os ver como grandes, os grandes. Embora eles também sejam crianças eternamente, eles também foram crianças, eles também são aqui uma criança no sistema que precisa de ser curada. Quando nós estamos aqui na vida a perpetuar padrões dos avós, dos pais, dos bisavós, dos tetravós, nós não estamos a curar o padrão dos adultos deles, isso não existe. Nós estamos a curar o padrão das crianças deles. Por isso é que quando alguém não consegue tomar os pais, eu puxo sempre para a pessoa ir pensar no que é que os pais sofreram enquanto criança. Certo? Então, nós não temos que reparar o destino do clã adulto. No fundo, se formos mesmo ao cerne da questão, nós temos que reparar aquelas crianças que eles foram, não é? Por isso é que também nos marcou sempre mais a infância e nós estamos a curar a nossa criança. Nós não precisamos curar o nosso adulto, nós temos que curar a nossa criança. E eles também eram a criança. Isto é só aqui um detalhezinho. E naquele momento também em que eu fecho a porta e eu finalmente vi-os como os grandes. Ou seja, eu observei, até nos bibelôs que eles tinham para lá, a criança espelhada, não é? Vamos imaginar, a avó tinha elefantes, colecionava elefantes de marfim. Porquê? Porque ela viveu em África. Não é o caso da minha avó, mas estou a fazer um exemplo. Ok? Portanto, dá para ver a criança. Mas quando eu bato a porta, eu senti tanta coisa, senti um orgulho imenso de vê-los finalmente como grandes e de dizer, olha tudo o que eles construíram, porque é um fecho de um ciclo. Eu estava ali a fechar a história deles. Eu estava ali a observar como é que foi
Eles tinham uma grande quinta, depois perderam a quinta, depois o meu avô tinha um grande negócio, depois perdeu o negócio, mas depois construiu de novo. Inclusivamente é muito bonito porque o meu avô tinha um armazém, aliás, tinha um prédio na Baixa, perto da Ribeira, e aquilo era insignificante. A Baixa, antigamente, quer dizer, era comércio, mas a Baixa agora é uma mina de ouro, não é? Pronto. Então não se valorizava muito a conquista do meu avô, ter um prédio, não é? Um prédio, mesmo a chegar à Ribeira. E é engraçado como, Jenny, ele conseguiu aquilo, mas depois foi-se desvalorizando. Ah, o velhote fez a vida dele, tinha uma mercearia, não sei, e quando ele morre, aquilo começa a subir outra vez. Porquê? Porque o prédio valorizou, foi visto, o prédio e a obra dele foram vistos, o legado dele foram vistos e foram vendidos e foram muito bem vendidos. Portanto, o dinheiro aqui a falar-nos sobre amor, a explicar-nos a entrega do Senhor. E senti isso, senti então esse orgulho pela história deles. Os meus avós, a minha avó tem quase 100 anos, ela ainda está viva, como eu disse. O meu avô teria 100 anos, provavelmente, se estivesse vivo, ou 100 e qualquer coisa. Naquela altura não se viajava muito. Eles correram meio mundo. O meu avô teve uma temporada em Macau. Eu tenho fotografias do meu avô que já tive a oportunidade de mostrar no Instagram. Ele na Tailândia, Bangkok, ele adorava a cultura nipónica e eu trago muito isso. Oriental em geral, não é? E então ele tem imensas peças disso, ele viajou, ele adorava fotografar, ele fotografou aquilo tudo, ele foi a rituais de chá e ele aprendeu a trabalhar bonsais. Um, uau! Brasil, whatever. E aquelas peças contavam essas histórias e contavam as histórias dessas viagens, e eu tenho várias malas com os autocolantes todos, a dizer os sítios, etc. E constituíram uma família, tiveram 2 filhos, que lhes deram 1, 2, 3, 4, 5 netos, que lhes deram uma bisneta, já estamos atrasados. Uma intensidade, uma profundidade, uma histórias, 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 anos, 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 festas, celebrações, dores, tristezas, silêncios, segredos. E eu senti um orgulho e disse assim: ok, eu não acompanhei o nascimento deles claramente, mas eu acompanhei a vida deles até à morte. Ainda não está, mas pronto. E então eu disse assim: ok, então isto é que é uma vida. Também ganhei muito essa noção, ok, então isto é que é uma vida bem vivida e não é? Porque, claro que já me morreram amigos, já, não é? Mas pessoas com doenças, que parece que fica um ato inacabado. Não! Que as coisas foram sendo graduais e naturais, isto é que é uma vida. E é assim que termina uma vida. E pego naquelas coisas todas e na energia toda dos objetos que levei e digo, e é assim que continua uma vida. E não vos sei explicar, que é trazer os objetos com todo o cuidado, lavar, limpar e copos, fazer um brinde. O meu avô, que adorava brindes, ia ficar uau. Fazer um brinde com aqueles copos que ele tanto adorava, que passava a vida a fazer assim. Isto até era mais a minha avó. Pim, pim, e dizia assim: estás a ver, é assim que se vê que um copo é de cristal. Epá, é que há aqui muita coisa que está a acontecer energeticamente, né? Está a ser simbolizada na matéria, mas que está a acontecer energeticamente que as palavras não acompanham. Naquele momento eu sinto que ele está lá. E agora é que vou parecer uma maluquinha, mas não interessa nada. Portanto, eu finalmente vi-os como grandes, porque vi o legado deles, eu vi o que eles deixaram. Terminou, terminou. Então é isto que fica. E quando eu digo é isto, não falo dos objetos, falo da carga toda, da saudade, da nostalgia, da alegria, das memórias. É riquíssimo. Então eu vi-os como grandes. Senti-me grande, ok, adulta, responsável por continuar em condições, por continuar sem estar cegamente a repetir os padrões mais nefastos, mas continuar. Eu vou libertá-los fazendo melhor dentro daquilo com as possibilidades que eles me deram, para os honrar eu vou fazer melhor, mas a sensação de uau, que grandes, gigantes, enormes, que almas. Então, nesse movimento eu entendi. E porquê é que isto é importante eu vê-los como grandes?
porque nós temos que ocupar o nosso lugar, nós só temos um lugar de poder que é o nosso, e é justinho aquilo, e eu não posso ser mãe da minha mãe, prima da minha irmã ou amiga da minha irmã, mãe da minha avó, não é nada disso. Eu sou filha da minha mãe, irmã mais nova da minha irmã mais velha, neta do meu avô, portanto, não sou irmã do meu avô, e esse é que é o lugar, quando se diz ocupa o teu lugar, pronto, a maioria das pessoas já sabe, mas há pessoas que não sabem. Esse é o meu lugar, é milimétrico. E quando eu ando, tipo assim, às voltinhas, tipo peão num jogo, à procura, qual é a minha casa? Esta é a minha casa. E aqui eu encho-me de poder. Pequena, e eles são os grandes, sempre. Porque eles é que me empurram. E eles empurram-me como? Se eu tomar o que eles me dão. Sem regatear, sem querer mais, sem querer menos. Não, não. O que eles me dão está na medida perfeita. E é essa humildade e esse merecimento também que me faz agarrar o que é, sem julgar, porque amor incondicional não tem condições. Então não há métricas aqui. Tudo é suficiente. E tudo é imperfeito, porque só o imperfeito continua e é suposto eu continuar, não é? Se estivesse perfeito, acabava. Então, por isso é que é importante eu vê-los como grandes, porque eu só ocupo o meu lugar quando eu vejo os pais como grandes e os avós como grandes. E não falta pessoas com dificuldade de ver os pais como grandes e que se querem colocar acima e dizer: não, não, mãe, não devias, isso não é bom para ti. Não, não, pai, isso assim. Estão-se a pôr como grandes, estão fora do lugar. Não há sucesso, não há abundância, não há paz interior, não há fluxo, não estão a fluir na vida, estão em resistência. Então, e eu estou a falar como se também já não tivesse feito isso, claro que sim. Claro que todos os dias fujo de fazer isso. Ok, estou aqui a ver as minhas notas. E depois há um momento muito interessante que é quando eu penso assim: o que é que eles iam pensar deste mundo? No outro dia estava a beber um vinho orgânico, um pet nat, e pensei assim: uau, porque não, quer dizer, já existia no fundo algumas coisas assim mais orgânicas antigamente, muito lá no antigamente, estamos a resgatar, mas será que o meu avô teve contacto com isto? Porque depois eu sempre gostei muito de rótulos de vinho e trabalhei em design em rótulos de vinho e então eu colecionava rótulos de vinhos que o meu avô trazia de Bordeaux, Paris, porque isso aqui era Paris, não, França, não é? Também de Paris, mas de Bordeaux, que é o sítio em França onde se faz mais, onde se desenvolve mais a cultura do vinho. Então o que era fino era trazer de Paris, não é? Mas a verdade é que o nosso vinho, para mim, é o melhor do mundo. Então, o que é que o meu avô pensaria ao encontrar estes vinhos orgânicos, destes novos produtores, que são vinhos que estão vivos, não é? Um Petit Naturel é um vinho que está vivo. Agora vamos entrar na enologia. E tive mesmo curiosidade, perguntei mesmo, o que é que ele ia achar disto? E depois não é o que é que, não é o que é que ele ia achar. Se eu pudesse voltar atrás no tempo e estar a fazer um brinde com o meu avô. Esquece, tu estás. Portanto, eles estão a pensar e a achar através de nós. E eu sinto completamente isso. Há um canudo que eu, quando fecho aquela porta, um canudo vem parar à minha mão. Fez o que eu senti. Uau, agora eu levo o canudo mais à frente. Então é isso. Eles estão vivos, eles adoecem, imaginamos, eles morrem. Há aqui um gradient. Eles adoecem, eles morrem, funeral, saudade, dor, tira as coisas da casa, recorda, fecha a porta e começa agora outra vez a subir. Pega no pergaminho, leva para a frente, bebe um copo de vinho, deixa que o teu avô sinta contigo, pá, 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 pá. Claro que eu às vezes vou à baixa, principalmente ali à beira da ribeira, e pergunto-me o que é que o meu avô ia achar disto. Ele está a achar através de mim. Ele está a achar através de mim, não é? Eu sou 25% o meu avô, 25% a minha avó, depois 25% porque os meus pais são 50% um, 50% o outro. Portanto, eles estão a achar através de mim. Então, quando a porta se fecha, a porta de casa dos avós, não é em vão. Há um novo ciclo que começa para nós. E para eles. Passamos a ser cada vez mais unos, mais completos. Então, eu depois reuni aqui algumas dicas de como é que nós devemos agir e reagir, na minha opinião, quando se fecha a porta, com os objetos, para desenvolvermos a cura da nossa criança interior, e já sabemos quando um cura, todos curam, portanto estaremos a curar a deles também.
Então, os objetos e o espaço têm memórias, mas são âncoras que te trazem o que está em ti. Ou seja, eles têm memória, os espaços têm campos mórficos de memória, mas são âncoras que te trazem o que está em ti. Ou seja, eu tive ali vários objetos que me ressoavam de uma forma, e mesmo a escolha que eu faço, quais os objetos que eu trago, quais é que ficam para a minha irmã, para os meus primos, que está a contar a minha história, porque a minha história é a história deles, mas que me está a aproximar do meu desenvolvimento pessoal, da minha cura, da minha terapia. Então eu digo, usa-os para recordar e ressignificar. E isto também por causa de eu ter sonhado, não me lembrava, mas sonhei, não é? O meu eu superior trouxe-me essa informação daqueles copinhos que levávamos para a piscina. Esses objetos eu uso muito no curso do Mapa da Vida, a ideia do eu disse, vai ver álbuns, vai ver objetos antigos, mexe no baú, vai ver vídeos, fotografias, whatever. Eu não tenho vídeos meus. De tal forma que o meu avô era brutal. A minha mãe tem vídeos da infância dela, eu não tenho da minha. E quando nós tocamos certos objetos, por exemplo, quando eu peguei naquele ursinho da minha avó, eu estava ali com ela na sala de costura, ela a mostrar-me, ela a contar-me. E quando eu me lembrei daqueles copos, ainda não peguei neles, pedi à minha mãe para os procurar. Eu consegui estar ali na piscina do golfe e estar a ouvir o que ela me está a dizer e estar a sentir os cheiros, os sabores e estar em contacto mais com a minha criança interior, que é quem me vai trazer as respostas. Então, usa-os para recordar e ressignificar, usa-os para te entenderes. A maior cura é o autoconhecimento. Observa os padrões, o caminho por onde já estavas a ir. Portanto, numa segunda fase, depois de contactarmos, depois devemos voltar a nós e observar, sempre tendo em mente a história deles e o que é que aconteceu, quais foram os tropeços e como é que foi o fim. Tentar perceber por onde é que já estávamos a ir, qual era o padrão que já estávamos a repetir. O que é que estás a fazer inconscientemente para honrar e tentar honrar na mesma, mas com consciência, de outra forma, não é? Imaginamos que eu tinha um bisavô que era bêbado. Eu não vou honrá-lo, eu não preciso honrá-lo. Se eu tiver inconsciente, provavelmente eu vou fazer por espelho e vou honrar sendo bêbada, mas também posso honrar de outras maneiras. E eu sinto que à medida que vamos tendo mais consciência, honrar por oposição também não é propriamente consciente. Fazer o oposto, o 8 ou 80 nunca funciona, nós precisamos do equilíbrio. Honrar por sublimação pode ser mais interessante, pode ser inconsciente, mas pode ser mais consciente, que é, eu seria então enóloga. E percebe o que é que eles te davam de bom. Quando estamos junto daqueles objetos, cai uma ficha, não é? Porque às vezes até a avó rentava mais, ou o avô dizia que não podíamos ir à praia à semana, estou a dizer barbaridades. Mas quando nós estamos em contato com os objetos e com a energia, com as memórias e com esse campo mórfico, isso dava outro podcast, os campos mórficos, que são atemporais, por isso é que estão a acontecer agora em várias linhas paralelas, nós conseguimos aí, não é? Porque quando nos falta algo, quando uma relação amorosa acaba, podia ser uma relação de violência. Ai, mas ele fazia isto, fazia aquilo. Nós temos mais facilidade em lembrar-nos do bom. Então vamos usar isso aqui a nosso favor. Então aqui nós vamos perceber melhor o que é que eles me davam de bom. E agora aqui vamos entrar num exercício, parece uma masterclass. Então, o que era? Enumera, escreve. Vou dizer de cabeça o que eles me davam de bom. Davam-me mimo, davam-me tempo de qualidade. Tempo, sinto muito o tempo. Eu e o meu avô temos muito aqui a coisa do tempo, mas tudo o que ele me dava era tempo, meu Deus, tempo de qualidade, é maravilhoso. Dava-me atenção, whatever. E eu aconselho mesmo e tipo, podes pausar, podes ir escrever. O que era? Escreve. É muito importante escrever. É muito importante escrever. É muito importante escrever. Pensar de cabeça não é a mesma coisa. Isso já está provado. A percentagem, se pensado agora, seriam 30% de efetivo e se escrevermos, retemos 90 e tal por cento, impacta-nos a 90 e tal por cento. E agora eu digo-te assim: o que eles te davam é o que tu sempre tiveste que te dar, tu a ti. Estamos aqui a fazer uma parte da cura da criança interior e tomar os pais e os avós ao mesmo tempo. Não é o que
não é o que tu tens de dar aos teus filhos, porque aí não estás a deixar os teus filhos viverem a história deles e estás a projetar. Não é o que tu tens de dar aos teus filhos, não é o que os teus pais tinham que te ter dado a ti. Ai, porque os meus avós eram brutais e os meus pais não fizeram tanto. Sim, é um facto, mas tu também, as pessoas só aprendem a ser pais quando são avós, já se falou nisso. É o teu adulto que tem que dar isso à criança, és tu que tens de dar a ti. Então agora vai ver a lista, não é? Portanto, eu tenho que me dar tempo de qualidade, tenho que me dar tempo, tenho que me dar mimo, já estão as respostas. Então, temos que perceber que este é o aprendizado também da impermanência e do poder do agora. Porquê? Porque levamos uma chapada grande a fechar aquela porta daquela casa, ou quando a pessoa morre, etc., em que não dá para voltar atrás no tempo. E eu costumo dizer, aquilo que mais desdenhas hoje é o que mais vais desejar amanhã. Quando nós andávamos na escola, isto é uma seca, eu quero é ser crescido, quero é ter a minha independência. Oh, gente, adoraríamos estar na escola agora, não? Quando, por exemplo, eu também te falo muito no Covid, nessa situação que era, quando estávamos no Covid, estávamos tipo, uau, que grande causa e etc. Pronto, algumas pessoas terão recordações do Covid menos positivas, mas sinceramente a maioria diz, tive tempo para mim, descobri o meu propósito, escrevi um livro, comecei um novo hobby, comecei a meditar, não é? Portanto, foi um tempo que nos foi dado, quase um buraco no tempo. E quando estávamos no Covid, dizíamos assim, éramos felizes e não sabíamos antes, porque tínhamos liberdade para sair de casa, não é? Portanto, quando estávamos em quarentena, éramos felizes e não sabíamos. E depois, isto vai avançando no tempo, e depois no Covid éramos felizes e não sabíamos. E depois, antes da guerra na Rússia, éramos felizes e não sabíamos. E depois, na guerra na Rússia, também conseguimos ser felizes e não sabíamos. Sabe-se lá o que é que vem aí. Portanto, não é porque o que vem aí à frente é sempre pior, não é essa a perspectiva, é porque é para estar em presença no agora. Porque nós já temos idade para saber que olhamos para trás com saudade e nostalgia. Então isto vem-nos falar em presença, vem-nos falar no agora e na lei da impermanência. Tudo muda o tempo todo. O que está mal agora vai estar bom a seguir. E o que está bom agora vai estar mal a seguir. Porque contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão. Se o coração só contrair ou só expandir, a gente morre. É mesmo assim. Então eu também tirei daqui este reforço para me lembrar disso. Então a pergunta será: aprendemos ou vitimizamos-nos e ficamos na criança? Aprendemos, evoluímos acima de tudo. Então eu aprendo sem medo do futuro, da morte, sem apego à matéria, objetos, corpos, etc. Todos aqueles abraços que eles nos deram, os avós, vibram em nós o tempo todo. Estão aqui a acontecer agora. A energia deles permanece e continua através de nós. E isso é uma responsabilidade, mas responsabilidade não é mau. É uma boa responsabilidade, é uma honra. Por isso é que é para honrar. O perfeito termina, só o imperfeito tem caminho. Por isso ainda há aqui coisas para fazer, ainda bem que é imperfeito e que há detalhes, porque é a imperfeição que nos empurra. Então, os avós não foram perfeitos, os pais não foram perfeitos, mas é exatamente essa força desses grandes, que por serem verdadeiros não são perfeitos, porque, como dizia Séneca, a verdade é o oposto da imperfeição, da vida, e a imperfeição é vida. E é essa imperfeição que nos empurra. Porque há a ilusão do perfeito, mas na verdade empurra-nos que nós não temos que chegar ao topo da montanha do perfeito, nós temos é que estar a caminhar. Então é para apreciar a caminhada, não é para chegar ao topo. Porque quando chegamos ao perfeito, isto, pronto, acabou e não é mau, porque passamos para outros planos e já não precisamos vir aqui à matéria. Mas, então, era isto. Era isto que eu tinha mesmo que falar. Eu, como trabalho tanto com árvores genealógicas, transgeracional, sistémica, inconsciente e etc., claro que este tema dos avós me impactou, mas estava tão a impactar a um título particular que eu não estava pronta para trabalhar, para trazê-lo, o óbvio, que é o significado deste impacto. Entretanto, vou lembrar que eu não tenho divulgado muito este link, por isso ainda está assim muito segredado, mas eu estou a deixar aqui, já acho que já deixei no outro episódio e vou deixar no outro, um link de um grupo privado no Telegram especial que vai ser encaminhado para uma mentoria que vai acontecer em setembro. Uh, em outubro.
em outubro, mas que é uma mentoria que eu costumo fazer uma por ano. E é uma mentoria sobre isto, sobre transgeracional. Como é que nós sabemos de que antepassado é que nós trazemos, ou de quais é que nós trazemos, e o que é que nós trazemos, o bom, o mau, mais ou menos assim, qual é a história? Se nós soubermos, nós não estamos inconscientes aos trambolhões tipo mala no porão do avião. Não, nós estamos direitinhos, olha, aí é para aqui que era para ir, então peraí, mas se eu for para ali posso ir dar ao mesmo sítio de uma forma em que não tenho que rebentar a minha vida toda. E essa mentoria efetivamente vai acontecer, efetivamente há um grupo, uma lista de espera para isso, e vai ser com inscrições limitadas. No entanto, também vai haver antes disso algumas surpresas. Eu estou a preparar uma como é que eu lhe vou chamar? Não é uma jornada, serão 3 sessões de masterclasses sobre este tema, e essas sim para setembro, sobre estes temas sistémicos, e acho que vai ser muito engraçado, porque tem uma gamification, é um jogo, no fundo aquilo é um jogo, então fiquem atentos, e para já é isso, honrar os avós.